Estamos no segundo ano, ainda com ciclos de vida. Ó. Vamos destacar ciclo de vida haplodiplobionte. Antes, não dá para não retomar. 3 tipos de ciclos. Cada ciclo é caracterizado por um tipo de meiose. Haplobionte, ciclo das algas, meiose inicial ou zigótica. Diplobionte dos animais, meiose gamética. Haplodiplobionte dos vegetais, meiose espórica. Então você já percebeu que na reprodução sexuada ou os seres são formados por gametas, por fecundação ou por esporos. No caso do vegetal, claro. Rapidamente o nosso ciclo. Nossas células são diploides, na grande maioria das vezes. Nosso corpo é todo formado por células diploides, células 2N, com o total de número de cromossomos da espécie. Em que momento da nossa vida nossas células são haploides? Somente na hora dos gametas. Justamente, gametas são células reprodutoras que sofrem fecundação. Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulo. Na hora da fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo. No nosso tipo de ciclo, a meiose ocorre para formar nossos gametas. Uma vez formado a fecundação, feita a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, forma-se o ovo ou zigoto, que formará o ser vivo diploide. Por isso, nosso ciclo é diplobionte. Já o vegetal, que é exatamente o que eu queria comentar com os senhores, é haplodiplobionte. Portanto, ele tem uma fase haploide e uma fase diploide. Se eu dividir o ciclo de vida, eu vou ter 2 momentos. Claro, haplodiplo, né? Vai ter 2 momentos. O primeiro momento é chamado gametófito. E o segundo momento do ciclo haplodiplo é o esporófito. Como ele é típico dos vegetais, olha o que eu afirmo. Todos os vegetais do planeta se reproduzem por ciclo haplodiplobionte ou metagênese. Costuma-se usar mais haplodiplobionte para todos os vegetais do planeta. Então, os vegetais do planeta, em algum momento, estão em esporófito, em algum momento eles estão vivendo uma fase gametófito. A esmagadora maioria dos vegetais passa a sua fase longa da vida, seu momento mais longo, duradouro, como esporófito. Só as briófitas, só os musgos, lembram dos musgos? A partir das algas verdes, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, monocotiledônio e dicotiledônio. Só as briófitas tem a fase longa como gametófito. O resto dos vegetais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, passam a sua longa fase de vida como esporófito. Qual é a função do gametófito? Gametófito tem como função fazer os gametas. Só que no caso dos vegetais, o gameta masculino chama-se anterozoide e o gameta feminino chama-se oosfera. E vão sofrer fecundação também. Uma parte em presença de água e a outra parte, a partir das gimnospermas, dentro de uma estrutura reprodutora. No caso das angiospermas, essa estrutura é a flor. No caso das gimnospermas, é a pinha. Pinha é o órgão reprodutor das gimnospermas. Muito bom. Vegetal passa a sua vida em gametófito e esporófito. Na fase de gametófito, ele fabrica os seus gametas, anterozoides e oosferas. E na fase de esporófito, ele fabrica seus esporos. Observe que detalhe importante. Qual é o nome da meiose do ciclo haplodiplo? Meiose espórica. Portanto, a meiose ocorre para formar os esporos. Então, nos vegetais, a meiose é espórica. Nos vegetais, a meiose forma os esporos. Pera, se esporo foi feito por meiose, o esporo é N ou 2N? Professor, desculpe, só pode ser N. Porque se eles foram feitos por meiose, e a meiose reduz o número de cromossomos à metade, esporo sempre será uma célula N. N cromossomos, haploide, portanto. Os gametas são sempre N, em qualquer circunstância. Por quê?
porque o gameta masculino fecundará o feminino. A fecundação é justamente o encontro dos gametas. Então, gameta é sempre N, mas no vegetal, a estrutura responsável pela fábrica dos gametas, no vegetal, hein? No vegetal, a estrutura que fabrica os gametas chama-se gametófito. E ele fabrica gametas por mitose. Professor, mas o gameta não tem que ter a metade da carga genética? Pois é, porque o gametófito já é haploide. O gametófito é uma parte haploide do vegetal. Então ele faz os gametas, né, mantendo o número de cromossomos, mas se ele já é haploide, mantém gametas haploides. Então gametófito é N e faz gametas N e N. Perfeito? Esporófito é 2N. Mas como ele sofre meiose, meiose espórica, forma esporos N. Então os esporos são sempre N, os gametas são sempre N, o gametófito é sempre N e o esporófito é sempre 2N. Relembrei 3 tipos de ciclos: haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte, relacionados com o tipo de meiose. Haplobionte, meiose inicial ou gamética, típico das algas. Só ocorre a meiose na fase zigótica, por isso inicial ou zigótica, perdão, não falei gamética, zigótica. Ciclo diplobionte, que é o nosso, meiose gamética, meiose para formar gametas. Haplodiplobionte dos vegetais, meiose espórica. Sim, lembrando que o ciclo haplodiplo tem uma fase esporófito, que é a fábrica dos esporos, e uma fase gametófito, que é a fábrica dos gametas. Valeu, segundo ano!